tema que o Senhor queimou no meu coração é o seguinte: você não está aqui por acaso. Fala assim, amém. Quando eu falo que você não está aqui por acaso, eu não quero que você apenas traga o significado de que você não está aqui nesse prédio por acaso. O que eu quero falar para você é que você não está nessa terra por acaso. Existe um propósito do céu para que você esteja nessa terra. E eu queria começar, para nós falarmos a respeito desse não acaso de estarmos aqui, o propósito eterno de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria projetar ali um texto de Jeremias 29:11, que fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Fala assim, eu recebo. E não de lhes causar danos, planos de lhes dar esperança e um futuro. Fala amém. Agora põe a mão no seu coração, eu quero orar, pedindo a Deus mais uma vez que Ele possa trazer clareza, que o Espírito Santo possa trazer sobre você agora um entendimento sobrenatural, que ao sairmos daqui, Ele possa trazer clareza no que vai ser dito aqui. Bondoso Deus, eu quero muito glorificar o Teu santo nome. Deus querido, eu quero agradecer porque o Senhor, ó Pai querido, está nesse lugar, e estando aqui com essa presença intensa do Senhor, eu quero que o Senhor entre em cada coração, trazendo clareza sobre aquilo que será dito aqui. Sabemos, Deus querido, que não estamos aqui pelo acaso, mas pelo contrário, o Senhor, ó Pai, com a sua vontade soberana, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, ó Pai, nos trouxe até aqui para cumprimento de um propósito eterno, e nós queremos, ó Pai, conhecer esse propósito, e queremos, ó Pai, a partir de hoje, desfrutar desse propósito pelo qual o Senhor nos chamou, ó Deus querido, e queremos sim cumpri-lo, ó Deus, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então vamos lá, olha só, eu creio muito nisso, que o Senhor, Ele tem um propósito sobre nós, que Ele nos trouxe a essa terra debaixo de um propósito específico, porque Ele mesmo fala no livro de Jeremias 29:11, que Ele conhece os planos que tem a nosso respeito. Isso para mim traz uma paz tão grande, mas essa paz que eu tenho no coração, não é a paz que eu tinha anos atrás. Um fato aconteceu na minha vida, que explica bem o que eu quero falar para vocês, e foi no começo do meu casamento. Eu fiz uma promessa para minha sogra, uma promessa para ela. Falei, dona Ismália, quero casar com a sua filha. Ela falou, meu filho, tá, que bacana, mas vocês vão morar onde? Não sei. Eu tinha acabado de me desligar da empresa, então eu era um semi-desempregado. Eu falo semi-desempregado porque eu tinha iniciado o empreendimento que eu tenho hoje. Então, o meu negócio levou muito tempo para chegar no ponto de equilíbrio. Então, eu era um semi-desempregado e um semi-desempregado endividado. Então, estava tudo certo. Mas eu virei para minha sogra e falei assim, dona Ismália, deixa eu falar algo para você. Cheio de mim, cheio de justiça própria, eu falei algo para ela. Uma coisa eu te falo, minha sogra, a sua filha não passa fome do meu lado, porque eu vou trabalhar. Falei ou não falei, Daiane? Porque eu vou trabalhar, e eu vou sustentar ela, nem que eu tenha que pegar o cabo de uma enxada, mas eu vou sustentar a sua filha, e acredite, do meu lado ela não vai passar fome. E esse era o meu plano, e esse é o plano que eu tracei para o começo do meu casamento, para o começo do meu casamento, e esse plano eu executei ele em 7 anos. A minha vida é pautada por ciclos de 7 anos, eu estou no terceiro ciclo de 7 anos, e o primeiro ciclo de 7 anos, meu irmão, mas que escassez que eu passei, quero sua misericórdia. Foram 7 anos que só estava eu e o gol, sem goleiro, só chutava para fora, não acertava uma. Foram 7 anos que eu empreendi e o negócio não virava. Uma coisa, eu estou aqui, minha esposa está ali, ela está rindo a beça, porque foi mais ou menos assim. Eu saía de madrugada todos os dias, voltava para casa no final da tarde, trabalhava, eu tinha pegado um espírito de jumento misturado com boi para trabalhar daquele tanto. Eu trabalhava muito. Eu acreditava na força do trabalho, eu acreditava que aquele esforço meu ia mudar a história das nossas vidas. E eu vou falar uma coisa para vocês, tudo que eu consegui em 7 anos foi muita decepção, muito cansaço, muita fadiga, e um casamento que chegou à beira da falência, porque nessa caminhada, tentando fazer tudo na força do meu braço,
eu descobri que o meu plano era falho, e que os meus planos eram todos falhos, porque nasceram dentro do meu coração distorcido. Eu precisava muito reformatar esse plano. E com 7 anos de casado, eu tive uma experiência com Deus extraordinária. E foi essa experiência que mudou e transformou a nossa vida. Foi ou não foi, meu bem? A primeira experiência que nós tivemos com o Senhor, sabe qual foi, irmãos? Foi eu levantar a mão para o céu e falar assim: Deus, eu desisto. E o Senhor ministrou no meu coração, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazer prosperar e não lhe causar dano. Plano de dar-lhe esperança, Márcio e Daiane, e um futuro incrível. Eu começo essa palavra nessa noite falando isso para você. Meu casamento começou com 7 anos, porque se não começasse ia acabar. Nós tínhamos uma palavra no nosso casamento até o 7º ano, que era só de destruição. Nós falávamos quase todos os dias: então vamos separar. E o dia que eu e ela, aos prantos, nos pés do Senhor, já contei essa história uma vez, estava no meu escritório, aos pés do Senhor, nós chorando, clamando, nós fizemos uma oração de entrega. Nós decidimos desistir de nós mesmos e nos entregar para o Senhor. Essa desistência nada mais foi do que uma rendição. Senhor, eu me rendo. A partir de hoje eu quero que se cumpra o que o Senhor falou para o profeta Jeremias, de que o Senhor conhece os planos que tem ao nosso respeito. E eu quero, Senhor, experimentar a partir de agora aquilo que o Senhor tem para nós. E eu vi naquela situação a possibilidade, então, de começar a experimentar. A primeira coisa que eu fiz foi entregar o escritório nas mãos do Senhor. Eu tinha passado meses anterior um evento. Eu estava tão obstinado pelo trabalho, tão determinado pelo trabalho, que eu peguei um serviço de uma transportadora, serviço para 10 homens fazer. Quero, se ali é contador também, sabe como é: ou coloca 10 ou não roda. E eu falei: o quê? Vou trabalhar por 10. Fiquei 2 meses e meio. A Daiane dormia, eu ia para o escritório, dormia no meu pé, coloquei um colchonete para ela. Passei 36 horas em cima do computador, digitando. Era uma atualização de escrito fiscal. Fui demitido, não recebi, e saí extremamente envergonhado, porque eu acreditava na força do trabalho. Eu louvo a Deus porque todo esse tempo eu tinha minha esposa do lado e uma sogra que era uma grande intercessora nas nossas vidas. E naquele dia que nós fizemos a oração de entrega, voltando para esse ponto, e quando nós entregamos ao Senhor, eu descobri alguns princípios que se aplicaram à minha vida. Eu queria compartilhar com vocês. Hoje Daiane e eu temos um casamento incrível. Posso olhar no olho dela e falar: nós temos filhos incríveis, nós temos um negócio incrível. E naquele dia o Senhor reestruturou e incluiu dentro das nossas vidas um ministério incrível, sem precisar fazer força, porque quem anda comigo sabe que eu gosto de falar que nós andamos no descanso. E para nós as coisas têm que ser leve e suave, porque o jugo do Senhor é leve e o fardo dele é suave. Então nós avançamos nessa verdade. E o Senhor começou a nos ressignificar. E a primeira coisa que o Senhor falou ao nosso coração foi o seguinte: vocês foram criados para o deleite do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós somos criados por Deus e para Deus. E foi essa palavra que queimou nosso coração. Peraí, Deus, nós somos criados pelo Senhor e para o Senhor. Então vamos lá. Se fomos criados pelo Senhor, me fala então, e eu queria compartilhar isso com você, o que significa isso, ser criado pelo Senhor? Porque até então, eu estou aqui na terra e eu estou escrevendo o meu destino, meu Deus. E o Senhor começou a ressignificar, e uma coisa que Ele falou para mim: deixa eu falar uma coisa para você. Mas Senhor, você foi feito a 6 mãos. Entenda que você foi criado, você não caiu do aleatório. Você não está nessa terra aqui por acaso. Você foi criado a 6 mãos. E a 6 mãos que eu falo para vocês é o que está lá no livro de Gênesis 1:26, que fala assim, ó: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ali estava a figura do nosso Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo, Jesus, Deus, separando para nos criar. E naquele momento eu senti muito acolhido pela palavra do Senhor. Deus, realmente o Senhor separou para me fazer, para me constituir.
O Senhor falou sim. Corre lá no Salmo 139, 3:16. Lá você vai entender que a palavra fala assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ali o Senhor falou para mim o seguinte: você é exclusivo. Você é exclusivo. Ainda assim não é acaso. Por mais que você foi feito à minha imagem e semelhança, assim como os bilhões de moradores dessa terra, cada um dessa terra foi feito de forma exclusiva, porque o Senhor me criou no íntimo do meu ser, e lá no ventre da minha mãe, Ele me desenhou. E eu quero falar isso para você. Primeiro, falar para você que você é uma obra das mãos do Senhor. Segundo, entenda uma coisa: você foi tecido pelo Senhor. O terceiro aqui dá o sentido de que você foi planejado por Deus para estar aqui. Você entende o que eu estou falando? Você veio até aqui, eu queria que você saísse com essa mensagem no seu coração. Você foi criado, mas você foi criado de forma exclusiva. Não tem como nós não entendermos o propósito pelo qual nós somos criados, se nós não tivermos esse entendimento, que você foi tecido por Deus, foi planejado e executado por Deus desde o ventre da sua mãe. E o Senhor me levou também lá no livro de Atos 17:24, falando assim, ó: o Deus que fez o mundo inteiro, tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E aqui ele fala de provisão. Eu falei: meu Deus, eu entendi tudo. Então o que eu tenho que fazer? Puxa o freio de mão. E ali eu parei de empreender naturalmente e comecei a empreender espiritualmente. Eu falo para vocês, eu tenho empresa de contabilidade, todos sabem, e eu não faço uma propaganda, porque até agora tudo o Senhor fez. Quando eu falo tudo, é todas as conexões, todos os contratos, todas as contratações. Quem anda perto sabe, eu estou contando isso para você com um coração cheio de alegria, não por ostentação, de forma nenhuma. Eu só estou contando para você que um dia, para entender que eu precisava viver esse projeto incrível de Deus, que fala do plano dele eterno para a minha vida, eu precisei entender que o propósito dele passava por ele me reescrever. E ele começou desse formato, mudando literalmente essas três perspectivas da minha vida. Mas ele não parou, ele continuou, falou assim: olha, agora eu preciso que você entenda, Márcio, e eu queria que você entenda, fortes em Cristo, que assim como você foi criado por Deus, você também foi criado para Deus. Essa é o incrível da sua existência, é você saber que você foi criado para Ele, e que todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, a partir do momento que você entender que você foi criado para Ele. Salmo 37:4 fala que agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Esse salmo fala o seguinte, que se o seu coração estiver alinhado com o do Senhor, você vai viver os sonhos e os projetos dEle a seu respeito. Você pode falar um amém para o Senhor? Você foi criado para Deus. Lá em Colossenses 1:16 fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tudo foi criado por Ele e para Ele. Cristo não é apenas um agente de criação, Ele é também o propósito da sua vida. Lembra que em Romanos 11:36 fala assim, ó: porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém. Tudo existe para Ele. Isaías 43:7 fala assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, aos que criei para a minha glória, aos que formei e fiz. Ou seja, nós somos, não tem a menor dúvida, nós fomos feitos para Ele, somos exclusividade, povo de propriedade exclusiva dEle. Se você entende isso, a partir de hoje eu quero tirar um peso de dentro de você. Se você é um empresário, eu queria que você pegasse esse fardo do empresário, do peso de você ter que empreender, coloca nas mãos dele. Você foi feito por Ele, então Ele tem um manual a respeito da sua vida. Acredite. Uma das coisas que foi extraordinária na minha vida, e que eu percebi, que eu acho que alguns homens vão testificar com o que eu falo aqui, é que no meu sétimo ano de casado, eu falei para o Senhor: que ótimo, Senhor, agora é o seguinte, eu sei que o Senhor está me ressignificando, metamorfose, metanoia, aquela coisa toda, e foi extraordinária, mas eu precisava de uma coisa, Deus. Eu não entendo a minha esposa. E eu virei para o Senhor e falei assim: Deus, eu não consigo entender
me dá um manual dela. Alguém já orou desse tipo? Falou assim, olha, me dá um manual da minha esposa. O Kerson riu porque ele já pediu. O manual. Eu queria, mas eu queria o manual, não era só para entender, é porque meu coração já queimava, porque eu sabia que eu, na condição de homem, sacerdote dentro de casa, eu tinha uma missão de fazê-la feliz. E esse é o princípio do casamento. Irmãos, incrível. Eu acho que Deus me deu, meu bem? Me entregou um manual, porque algumas coisas que não faziam sentido para mim, começou a fazer sentido. Então assim, o Senhor, além de te entregar todas as coisas na sua mão, depois que Ele te ressignifica, Ele começa a colocar nas suas mãos sonhos que Ele sonhou a seu respeito. Isso inclui um casamento transbordante, inclui uma empresa transbordante, inclui um trabalho transbordante, um ministério transbordante, inclui tanta coisa incrível, que você não pode, hora nenhuma, deixar de entregar para o Senhor as rédeas da sua vida, deixar que Ele conduza as decisões na sua vida. Se tudo é para Ele, descansa nele, porque tudo aponta para Ele. Eu queria nessa noite deixar essa mensagem para você, para que você possa entender, que se você quer experimentar do sobrenatural, entenda que você precisa entregar nas mãos do Senhor a sua vida. Mas enfim, por que nós estamos aqui? Qual que é o nosso propósito na terra? Até então, eu expliquei para você que o Senhor nos fez, e nos fez para a glória dEle, fomos feitura dEle, Ele nos fez como criação, mas nos fez também para desfrutar dEle. Mas enfim, por que nós fomos criados e qual o propósito nosso aqui na terra? Primeira coisa que eu queria pontuar para vocês é que você foi criado para o deleite do Senhor. Se você quiser entender o porquê que você está aqui na terra, a primeira coisa, você tem que voltar lá no projeto original. Qual que é o projeto original do Senhor para a sua vida? Olha para Adão e Eva. O Senhor fez um jardim, e no jardim Ele colocou Adão e Eva. Ninguém coloca alguém em um jardim para trabalhar. Você concorda que o jardim era um lugar de deleite? E foi isso que o Senhor fez para Adão, um lugar de deleite. Mas tinha uma característica muito especial no jardim, que era, na viração do dia, o Senhor vinha ter com ele. Em Cristo nós fomos reconstruído, amém? Se em Cristo nós fomos reconstruído, o Senhor, Ele ainda quer se deleitar de você. Ele ainda quer continuar desfrutando da sua presença. Mas sabe o que nos desfoca de ter uma experiência com Deus? E aquela mesma experiência de Adão lá no jardim do Éden, nós não temos hoje, porque nós estamos tão ocupados com tantas coisas, que a gente não gasta o tempo que Adão gastava com o Senhor. Mas como que eu faço para ter esse desfrute, esse deleite com o Senhor? Esses dias para trás eu estava lá em casa compartilhando com a Daiane, e a gente falando sobre as disciplinas interiores do crente, que é orar, jejuar, estudo da palavra. Mas dentre as disciplinas interiores do crente, tem uma que o crente faz muito pouco, e essa disciplina interior é uma das que mais te aproxima do Senhor, que é a disciplina do meditar. Quando você fala assim, eu vou meditar no Senhor, meio que aponta para algumas práticas orientais. Mas não, Salmo 1, verso 2 fala que nós meditamos na palavra dia e noite. Se você quiser ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que você faz prospera, volta lá no verso 2, que fala que você deve meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. O meditar é você silenciar a sua alma e parar para escutar do Senhor. Você faz isso? Eu queria desafiar você a ter essa prática. Essa prática te aproxima do Senhor. E algumas coisas que você não consegue ouvir com o seu ouvido natural, você começa a ouvir com o seu ouvido aqui dentro, o seu ouvido espiritual. A adoração não pode ser parte da sua vida. E quando eu falo para você que nós fomos criados para o deleite de Deus, aqui é o princípio da adoração. E adorar o Senhor nada mais é do que você se relacionar com Ele na intimidade. Então entenda que a adoração não é parte da sua vida. A adoração é a sua própria vida. Você entende o que eu estou falando? A adoração não é parte da sua vida. A adoração tem que ser a sua vida, porque a palavra do Senhor lá no verso 2 que eu acabei de falar, que você
deve meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, por mais que seja algo extraordinário, uma metáfora, o que eu quero falar para você é que a sua vida a todo tempo precisa estar pautada nisso, para você ter essa experiência com o Senhor. A sua vida, ela é pautada por adoração. A essência da adoração está em nos render ao Senhor. E tudo que leva o seu nome deve apontar para essa adoração ao Senhor. Então, duas coisas. Uma, você, enquanto indivíduo, se permita entrar nessa atmosfera de adoração, mas tudo que leva o seu nome, coloca no altar de adoração. O que você quer falar, Márcio? O seu trabalho, a sua vida, aquilo que você faz, coloque tudo na presença do Senhor. Eu tive uma experiência incrível com a minha esposa. Tudo é eu e ela, porque a gente é colado mesmo, né? Tudo. Teve uma experiência incrível. Na minha empresa, eu já tinha consagrado meu negócio para o Senhor. E quem chega lá hoje vê que lá é mais uma igreja do que um escritório, isso já está resolvido há muito tempo. E um dia entrou uma pessoa dentro do meu escritório pela primeira vez. E essa pessoa entrou para fazer um serviço. Ela chegou e sentou, e eu tenho uma funcionária que ficava na recepção, que acumulava também uma função de financeiro, e ela da Assembleia de Deus, cheia do poder de Deus, o pastor Eduardo conhece ela. E quando ela sentou, nós já tínhamos a prática de orarmos com frequência dentro do nosso negócio. Então nós já tínhamos intimidade, eu, minha esposa, essa funcionária do escritório, que se chama Simone, e ela estava sentada lá na recepção, e essa pessoa que chegou, sentou na recepção para fazer um trabalho. A Simone já olhou, já percebeu no espírito, e levantou da cadeira dela e foi lá na minha sala. Márcio, tem uma mulher sentada lá na recepção, e ela está com um espírito de suicídio. E eu queria a sua autorização para orar com ela. E assim, ela entrou e me pediu como se pedisse para fazer alguma atividade rotineira do trabalho. Eu fiquei até preocupado, vou acabar tendo que pagar para ela desvio de função, porque a função dela era uma e já estava fazendo outra. Brincadeira à parte, ela tem essa liberdade de fazer isso lá no escritório. E ela entrou na minha sala, bateu, eu estava atendendo um cliente, não conseguiu, foi na sala da Daiane, né? A pastora Daiane, e falou com ela. Já pegou ela ali na recepção, já levou para a sala de reunião. Ali fizeram um momento de libertação incrível. Eu da minha sala estava escutando o barulho do reteté, foi forte. E ali demônio saiu, libertação aconteceu, e ela confessou de que ela, com a boca dela, que ela estava planejando, ela e o marido, suicidar, e só estava pensando com quem que ia deixar as crianças. Lembra desse fato, meu bem? Deixa eu te falar, consagre o seu negócio para o Senhor. Consagre, isso vai trazer sobre a sua vida leveza, porque Ele vai conduzir o seu negócio. Essa experiência marcou a gente porque eu precisava desse selo do Senhor, de que o nosso negócio também aponta para glorificar o Senhor. E eu desafio você a fazer isso na segunda-feira, chegar na sua empresa, pegar aquele óleo ungido que nós temos na igreja, leva para o seu negócio, para o seu trabalho. Se você trabalha como funcionário, consagre aquele ambiente que você está para o Senhor, declarando que aquele ambiente é um ambiente de adoração, consagração ao Senhor. Quer entender o propósito de Deus sobre a sua vida? Primeiro, viva essa vida de adoração. Segundo, entenda que você é família de Deus em Cristo. Você é família de Deus em Cristo. Em Cristo nós acessamos uma filiação, porque nós fomos reconhecidos como os filhos, herdeiros e co-herdeiros. Lá em Romanos 12:5 fala que somos membros de um dos outros no corpo de Cristo, um lugar para pertencer. É o que nós temos que entender que nós temos. Quando eu falo de família de Deus em Cristo, eu falo da nossa igreja, e não tem como a gente dissociar isso. Quando você chega aqui na igreja, você precisa ter essa percepção de que você está dentro do ambiente de família. E por ser uma família, nesse lugar você desfruta de tudo. E tem várias características que o Senhor nos dá quando Ele fala que nós somos família. A primeira é, nós somos enxertados. Então somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E por sermos herdeiros e co-herdeiros, nós temos acesso a tudo. A tudo. Absolutamente tudo. É a palavra que nos garante isso. Teve uma vez que o Pedro virou para mim e ele falou assim, no aniversário dele, de 7 anos. Filhão, fala, o que você quer de aniversário? Ele virou para mim e falou assim, pai, eu quero uma Ferrari. A ideia. Pai, eu quero uma Ferrari. Eu, na condição de pai, meu coração explodiu de vontade de dar uma Ferrari para meu filho. Mas eu pergunto para você, na condição de pai, amando seu filho, tendo condições financeiras de dar uma Ferrari para seu filho, você daria? A maioria daria. Daria. Poxa,
está disponível. Eu não daria. Não daria, de forma nenhuma. Com uma criança de 7 anos, um carro. Por que eu estou te contando isso? Só para você entender o sentido. Não é porque eu não tenho provisão suficiente, nesse contexto, nessa ilustração, para dar para ele. Eu, na condição de Deus, só para vocês entenderem, eu tendo condição, eu avaliaria a maturidade do filho. E é por isso que nós muitas vezes não acessamos muitas coisas na nossa vida, porque nos falta maturidade. O Senhor quer muito nos entregar. Então muitas vezes nós questionamos ao Senhor: Deus, eu sou filho amado, e eu quero muito acessar isso. E eu não falo só de coisas naturais não, você pode até pedir coisas naturais para o Senhor. É justo pedir a sua casa, seu carro, um bom emprego, que o seu negócio desfrute, mas inclusive acessar dons e talentos. É necessário você ter uma caminhada com o Senhor. Lá em casa, meus meninos pequenos, eles tinham acesso a quase tudo, podia pular no sofá e tudo mais, mas eu não deixava eles acessar a gaveta das facas. Porque eu sou ruim? Não, porque eu sou pai, eu sei que é perigoso. Porque Deus é pai e Ele sabe o que é melhor para você. Desfrutando do propósito eterno de Deus, entenda que você, na condição de família, o Senhor vai te proteger, inclusive de você mesmo. Por você estar dentro dessa casa que nós chamamos de embaixada, no ambiente de proteção, acredite, nesse ambiente você vai ser protegido pelo Senhor, inclusive de você mesmo, se você se permitir ser família. Se você quer acessar tudo com o Senhor, entenda que você precisa crescer para você experimentar. Mas há situações em que nós crescemos e não acessamos? Sim. No momento em que te falta fé para você acessar. Eu me recordo uma vez, nós tínhamos um trabalho que acontecia em umas chácaras, nos encontros, e tinha um teatro muito bacana, e esse teatro falava muito comigo. É o teatro da Dona Cotinha. Esse teatro da Dona Cotinha conta a história de uma mulher, de uma empregada doméstica que morava numa casa de uma senhora muito rica, que era a Dona Clotilde. Cotinha empregada, Clotilde era a mulher que era muito rica. E ela trabalhou 30 anos para essa mulher, e essa Dona Clotilde veio a morrer um dia. Nessa ilustração, ela morreu, mas antes de morrer, ela deixou um testamento num tubinho, com toda a herança. Como ela não tinha herdeiro, entregou tudo para a Dona Cotinha. Só que a Dona Cotinha era uma analfabeta. E o que a Dona Cotinha fez? Olhou aquele tubinho, a coisa mais linda, tinha um lacinho, a coisa mais linda do mundo. Ela colocou na parede como enfeite. E viveu mais 20 anos numa pobreza sem precedente. Porque ela não sabia o que tinha naquele tubinho. Certa vez chegou a advogada da família, viu que não havia acontecido a movimentação do patrimônio, e ela entrou lá, foi visitar a Dona Clotilde, a Dona Cotinha, e falou para a Dona Cotinha: a senhora está morando aqui ainda? O que você fez da sua fortuna? Ela falou: que fortuna? Aquela velha pão dura deixou nada para mim, deixou só esse papelzinho aqui para mim. E só ele, quando abriu o papelzinho, lá tinha uma escritura, um testamento, com todo o patrimônio, muita coisa, gado, fazenda, helicóptero e tudo mais tal. Essa é a ilustração. E ela não acessou aquela riqueza toda porque ela não tinha o conhecimento. Por que eu estou contando isso para você? É porque muitas vezes nós, na condição de filhos, nós não sabemos qual que é a nossa herança em Cristo. Não acessamos a nossa herança em Cristo porque nós não sabemos a dimensão dessa herança. Nós não podemos até conhecer, mas nós não sabemos acessar. Eu queria que essa maldição fosse quebrada no nosso meio. Eu queria que nós, na condição de família, nós pudéssemos acessar a plenitude da filiação e experimentássemos de tudo no Senhor, de tudo, sem exceção. Mas para isso não tem como, você precisa entender o propósito pelo qual você foi chamado, que é glorificar o nome do Senhor e viver segundo o propósito dele. Terceiro, é necessário você entender que você foi gerado à imagem e semelhança do Senhor. Você foi gerado à imagem e semelhança do Senhor. Lá em Romanos 8:29 fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também o que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou te falar algo poderoso para você. Eu queria que você pegasse isso e colocasse na tábua do seu coração. Quando eu falo para você que você é imagem e semelhança de Cristo, você sobre essa terra tem autoridade dada por Cristo. O Senhor te chamou para exercer essa autoridade. E o que mais você vai ser atacado aqui na terra é contra essa autoridade que o Senhor entregou nas suas mãos. Nós somos muitas vezes reféns das circunstâncias que nós passamos. Eu estou numa crise financeira, meu semblante cai. Eu estou com um problema no casamento, meu semblante cai.
Eu estou com problemas no meu negócio, meu semblante cai. Um irmão me ofende dentro da igreja, meu semblante cai. Então nós vivemos muitas vezes refém da circunstância que está à nossa volta. E você precisa entender que você é a semelhança de Cristo. E exercendo essa autoridade, você comanda o ambiente onde você está. Você comanda o ambiente onde você está. Quando você entra em todos os ambientes, se você entender que você é filho de Deus Altíssimo, você não entra com um olhar de arrogância, você não entra com um olhar de altivez, mas você entra revestido de uma autoridade que foi dada a você. Mais uma vez eu recorro lá a obra original, Adão e Eva. Uma das coisas que Deus entregou para Adão e Eva foi a autoridade, tanto que eles colocaram nome em todos os animais, e o Senhor falou para ele, sobre você eu te dou a unção, te dou o poder de sujeitar e dominar. Sobre Adão e Eva foi entregue isso para eles poderem exercer sobre a terra. E sobre nós o Senhor entregou essa autoridade. Para você exercer a autoridade, você não tem que ficar refém das circunstâncias, nem muito menos daquilo que Satanás tem tentado distorcer na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, seja enfermidade, seja dificuldade financeira, seja qualquer situação. Eu quero que você entenda que você foi feito à imagem e semelhança de Cristo, para você expressar essa autoridade na terra, e sobre você exercer um autogoverno. Sabe, muitas vezes é muito comum você ser aconselhado, até pela própria psicologia, de que você é capaz de se autogovernar, você é capaz de se autodefinir. Eu queria falar algo para você: é muito melhor você acessar em Cristo, Ele sobre você liberar os dons do Espírito, ou os frutos do Espírito, para você desenvolver autocontrole, amor, bondade, benignidade, isso tudo vindo por parte de Cristo. O que eu quero falar para você? É que se você, em Cristo, entender que você é imagem e semelhança, até as dificuldades que você tem de se autocontrolar, o Senhor vai fazer por você. Sabe aquela pessoa que está viciada em bebida, viciada em droga, viciada em qualquer tipo de coisa, que ela já tentou todas as coisas? Eu falo porque eu já vi isso muito. Pessoas sendo transformadas porque entenderam que são filhos, e na condição de filhos exerceram essa autoridade e viu a sua vida sendo transformada pelo relacionamento com Cristo, e não por esse autogoverno natural, mas sim um autogoverno vindo por parte de Jesus, que dá a elas condições de acessar isso. Entende o que eu estou falando? Você foi moldado para servir a Deus. Quarta coisa que te faz acessar em Deus esse propósito eterno. Então você foi criado para ser família, você foi criado para você ser a imagem e semelhança de Cristo, você foi criado para ter comunhão com Cristo, mas você foi criado também para você servir a Deus, você ter um ministério. Lá em 1 Pedro 4,10 fala: cada um exerce o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Seu propósito não é só receber, mas também entregar ao Senhor, e isso é extraordinário na nossa vida. Ter a capacidade de servir a Deus talvez seja uma das coisas mais extraordinárias da sua vida, e muitas vezes nós colocamos ela na última linha. Isso fala de mordomia, sabe? Ser mordomo na casa do Senhor. Esse ser mordomo aponta para que nós entendamos que tudo que nós fazemos coopera para algo extraordinário em Deus, coopera para que nós possamos entregar algo para Deus. O que nós temos está à disposição do Senhor. Se você entende que você é mordomo, acredite, você vai também levar uma vida com muito mais leveza. Muito mais leveza. Teve uma vez que eu escutei uma reportagem, e essa reportagem falava o seguinte: era um famoso muito rico, e ele foi perguntado sobre ele ser ou não rico, próspero, e ele falou: olha, eu vou te responder da seguinte forma: eu tenho um caseiro lá na minha fazenda, de não sei quantos mil alqueires. Lá eu tenho 4 carros lá, caminhonete e tudo mais, e eu orientei ele para levar os filhos dele na escola, que é uma escola rural. Cada dia ele vai com um carro novo, porque os carros não podem ficar parados, porque não tem tempo de ir para a fazenda. Então esse caseiro todos os dias ia com um carro novo. Uma vez por mês ele tinha que matar uma vaca. Então aquela vaca ele consumia lá dentro da fazenda. A fazenda tinha piscina, e somente ele e os filhos dele desfrutavam, porque ele trabalhava muito, muito rico, e não ia na fazenda. E ele começou a descrever todas as coisas incríveis que tinha naquela fazenda: pomar
o caseiro e a família que desfrutava. Os carros, o caseiro e a família que desfrutava. Da abundância que tinha naquele lugar, o caseiro e a família é que desfrutava. E ele chegou à seguinte conclusão e ele falou: olha, na boa, eu entendi que quem é rico é meu caseiro e não eu. Quem é rico é meu caseiro e não eu. E sabe por que ele falou isso? E ele falou com propriedade? Porque rico é quem desfruta e não quem tem a propriedade. O rico que não desfruta, ele no mínimo é um tolo. No mínimo é um tolo. Por quê? Nós sabemos que esse momento que nós estamos aqui, ele é passageiro. Nós somos estrangeiros nesse lugar aqui. Nós não somos desse lugar. A nossa casa é outra. Então sim, se você entender que você é mordomo, esse é um dos princípios que o Senhor vai liberar sobre você porções extraordinárias de prosperidade. Se você entende que não é dono e tudo que o Senhor te dá é para cumprimento de um propósito, acredite, Ele vai te confiar as riquezas dessa terra, porque você entendeu. Entende o que eu estou falando? Então, se você entender que um dos ministérios da sua vida é servir a Deus como mordomo, acredite, Ele vai liberar sobre a sua vida algo extraordinário. Mas é servir com coisa, e servir você como pessoa. Isso também é incrível. Eu queria que você entendesse isso. Até pouco tempo nós tínhamos a disposição no coração de sermos voluntários na casa do Senhor. E esse nome está correto, né? Quantos voluntários nós tínhamos aqui na igreja? Levanta a sua mão, você que é voluntário. Está tudo certo. Existe uma característica no voluntariado, que é você escolher aonde você vai estar servindo. Isso é incrível. Isso fala de você pegar suas habilidades, né, boas habilidades, e colocar à disposição. Então, se você é um policial militar, que bacana, vamos servir no security, que ótimo. Se você é um médico, vamos dar um apoio lá no departamento médico, para dar um apoio aos irmãos se alguém passar mal, alguma coisa. Se você é um contador, vamos lá para o financeiro. Então, assim, essa estratégia, ela é muito bacana e inteligente do ponto de vista natural. Mas nós entendemos que o verdadeiro servo é aquele que serve de coração. O voluntário faz aquilo que ele entende que é bacana. Ele para de fazer também na hora que ele entende que não dá mais para fazer. O servo não. Ele olha para o Senhor e ele fala: Deus, aonde nessa casa o Senhor quer que eu sirva? O Senhor quer que eu sirva com as minhas finanças? Eis-me aqui. O Senhor quer que eu sirva lavando o banheiro lá embaixo? Ele vai falar com você. Quer que eu sirva lá no café da manhã? Ele vai falar com você. A experiência que nós estamos desafiando aqui na igreja é para que você aprenda a ouvir a voz do Senhor e servir aonde o Senhor colocar você para servir. Isso também é extraordinariamente maravilhoso. Acredite, Deus quer usar você para esse propósito incrível, que é servir Ele. E irmãos, por último, depois que você entendeu que o seu propósito é servir, é viver em família, depois que você entendeu que você precisa se relacionar com o Senhor, você precisa entender que você aqui na terra tem uma missão. Estou finalizando já. Só queria que você me desse mais um minuto da sua atenção. Você tem uma missão, e você foi feito para essa missão. Lá em Atos 20, 24 fala assim: porém, em nada considero a sua vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Servir a Deus, cumprindo uma missão, é extraordinário. Eu tive uma experiência, e esse é o último exemplo que eu vou dar. Tive essa experiência com o Lucas, subindo ali mais um grupo de jovens no monte ali em Trindade. Foi uma experiência incrível. Como foi extraordinário. Os jovens voltaram de lá impactados. Mas teve um momento lá que nós fomos agraciados por Deus, que nos mostrou algo relacionado à missão que nós temos aqui na terra. Nós conhecemos uma pessoa chamada Tio Lucas. Tio Lucas, ele é um missionário lá na Tailândia. Estou olhando para o Lucas ali, que se eu falar errado, você me corrige aí. O tio Lucas, que não pode usar termo pastor, porque muito provavelmente ele vai ser perseguido lá, na Tailândia, ele foi para lá para cumprir uma missão que o Senhor tocou no coração dele. Não sei se vocês sabem, naquele país, além de ter perseguição, lá também a prostituição é algo extraordinário. Então crianças de 9 anos, elas vão para a mesa de cirurgia fazer reconstituição do órgão dela.
tamanha é a promiscuidade daquela região. E qual foi a missão que o Senhor entregou para o tio Lucas, junto com aquele ministério? Ir para aquele país e resgatar essas crianças e introduzir elas no Evangelho. Mas sabe, essa história é linda, é maravilhosa, e eu acredito mesmo que está acontecendo algo extraordinário lá. Mas sabe, foi a coisa mais incrível que eu percebi? É que aquele país é um dos países que você tem mais dificuldade de entrar com o Evangelho, porque o adulto não te escuta, porque ele é doutrinado desde criança. As crianças, ela é muito doutrinada no hinduísmo naquela região. E nisso eu aprendi que se nós não entendermos que nós precisamos muito cedo começar a pregar o Evangelho, lugares como esse o Evangelho não vai acessar. Nós temos perdido na nossa cidade a oportunidade de ganharmos famílias e famílias para o Senhor, porque muitas vezes nós não temos o senso de oportunidade que o Senhor tem dado para nós. Assim como o tio Lucas foi mandado lá para, como é que é o país? Tailândia. O Senhor te mandou para Goiânia. Você está aqui. E acredite, o nível de escassez que tem lá, que tem na África, aqui na nossa cidade tem, e de forma incrível. E esse chamado para missões não é um chamado individual. Você não teve uma ordenação para ser um missionário nessa cidade. Você tem um chamado da parte do Senhor. Não é algo que você precisa ser habilitado. Você nasceu de novo em Cristo, você já é um missionário, porque a palavra do Senhor é que fala. Quando você entende isso, você entende que para onde você for, você precisa falar do Evangelho. Sabe, nós nos movemos como igreja, e como igreja nós precisamos tocar essa cidade. Nós temos um trabalho de missões urbanas na nossa igreja que chama-se Conexões Fortes. E esse trabalho tem o objetivo de entrar em cada casa e plantar o Evangelho. E aqui nós temos alguns líderes que estão aqui no nosso meio, e cada um deles pode testemunhar do que Deus tem feito na região onde eles estão. Então, se você entende que você tem um propósito eterno sobre a sua vida, você precisa entender que você é um missionário nesse lugar. E se você entende que você é um missionário nesse lugar, abra seu coração, porque o Senhor vai te usar. Vai te usar. Nós estamos aqui com aproximadamente, eu vou fazer uma contagem rápida, umas 300 pessoas. Se você entender que a pessoa que está do seu lado precisa ser impactado, a semana que vem nós vamos estar com 600 pessoas aqui. Porque você entendeu que você é um missionário e que você tem um propósito dado por Deus, e você vai cumprir esse propósito. E eu vou te falar uma coisa, não há alegria maior do que você ver uma pessoa se convertendo e nascendo de novo. Não tem, não tem. O dia que minha vida foi ressignificada, há 7 anos atrás, minha esposa e eu começamos um trabalho evangelístico, e nós temos essa alegria de ver tantas pessoas aceitando o Senhor Jesus, e não há nada que nós já conquistamos naturalmente que nos dê mais prazer do que ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Eu queria fechar essa palavra falando do propósito eterno de Deus na sua vida, frisando esse último aspecto, de que você foi chamado para pregar o Evangelho, para você chamar essa geração para a tua experiência com o Senhor. E isso não precisa de habilitação, porque há um grande pastor que falou certa vez, e eu acredito na palavra que ele falou, de que pregue o Evangelho, e se for preciso, você use palavras. Pregue o Evangelho, e se for preciso, você use palavras. O que eu quero falar para você é que o seu testemunho vai arrastar pessoas para estar na casa do Senhor. E para finalizar, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de orar com você. Nessa oração eu queria só que você tivesse esse entendimento. Você tem um propósito eterno sobre a sua vida. O Senhor sobre a sua vida liberou um chamado, bem como liberou sobre você uma unção. E essa unção te habilita a desfrutar de algo em Deus. E uma das coisas que você está habilitado é justamente a pregar o Evangelho a toda criatura. E eu queria nesse final levar você, nessa oração, a trazer para si essa paixão pelo perdido. Eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler. E o final do filme ele é marcante. Ele é marcante porque a hora em que aquele empresário, não sei se você assistiu, mas é um filme que conta uma parte do Holocausto. E o final do filme, ele é marcante, muito marcante, porque um empresário naquele país
usava, ele resgatava os judeus e colocava na fábrica dele e comprava esses judeus. Ele tinha intimidade lá dentro e conseguia arrastar esses judeus para dentro da fábrica dele. Então todos que estavam na fábrica, ele conseguiu salvar. Todos ele conseguiu salvar. No final do filme, o que é eletrizante é porque ele olha para o carro dele, chorando em lágrimas, ele fala: poxa, esse carro meu poderia ter comprado 5 pessoas. Ele tinha um anel no dedo, ele tira o anel e fala assim: pelo menos 2 pessoas. Ele olha o sapato, mais uma pessoa talvez. Sabe, o que me chama a atenção? É que nós temos a oportunidade de ganhar uma alma. Nós só precisamos ser tocados pelo Senhor para despertar essa paixão em nós. Você entende o que eu estou falando? Você que entendeu, só levanta a sua mão e fala assim: eu quero ser essa pessoa que toca nessa cidade. Fala para o Senhor: Deus, eu quero ser essa pessoa que toca nessa cidade. Eu quero ser essa pessoa que toca nessa cidade. Não importa as suas habilidades, não importa o que você sabe fazer, mas o Senhor já te habilitou para ganhar almas, e nós vamos tocar essa cidade. Foi para isso que nós fomos chamados como igreja. Feche seus olhos onde você está. Deus, eu quero glorificar o teu santo nome, agradecer ao Senhor pela oportunidade de falar aos meus irmãos. E ó Deus querido, nesse lugar, como igreja, como família que somos, ó Deus querido, somos aqueles que entenderam, ó Pai querido, o chamado do Senhor e o propósito eterno do Senhor sobre a nossa vida. Entendemos, ó Pai querido, que há autoridade sobre nós. Então, ó Pai, nessa noite, nós queremos, ó Deus querido, como igreja, pedir ao Senhor, nos habilite a alcançar os perdidos, ó Deus. Como igreja, eu peço ao Senhor, Deus querido, nos mostre, nos dê a oportunidade, ó Pai querido, de poder alcançar essas vidas, e faça queimar em nós o teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então vamos finalizar. Quero muito que você possa, com essa palavra, você entender que você tem um propósito. E é tão bom a gente andar segundo o propósito do Senhor. Quero abençoar a sua vida, já estamos com o horário estourado ali. Abra sua mão como quem recebe. Amém? Declaro em nome de Jesus, sobre a vida de cada um aqui, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, e a graça imensurável do Senhor Jesus Cristo, se derrame sobre a vida de cada um desses irmãos nessa noite, e que eles possam ir para a sua casa agora, cheios da palavra do Senhor e alimentados por essa palavra. Que essa semana possa ser a melhor semana da vida deles, e que eles possam desfrutar da graça e do favor do Senhor em tudo quanto eles fizerem. Semana abençoada para cada um de vocês. Vão em paz, em nome de Jesus, amém?